Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila, esse é o meu sinal, dado pela comunidade surda. Eu sou uma mulher baixa, cabelos curtos, grisalhos, estou usando um brinco de pérola, óculos de duas cores, um batom cor-de-rosa, uma camiseta azul. Sou a coordenadora do Comitê de Língua de Sinais e Bilinguismo para Surdos. É um prazer hoje, temos uma convidada diretamente da Suíça. Eu quero agradecer, antes de apresentá-la, agradecer à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pela oportunidade da live, as professoras Grace e Isabelle, que são as coordenadoras do Departamento de Linguagem, e a minha companheira, Cássia Sígulo, que é a vice-coordenadora do nosso comitê. Quero agradecer também o Tiago, que hoje está no suporte dessa live, e o nosso intérprete, Carlos Silvério, que mais uma vez passará essas horas conosco. A nossa convidada é a fonoaudióloga Isabela Gomes Perruti. A Isabela ela é graduada em fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo, com especialização em linguagem pela mesma universidade. Ela mora na Suíça atualmente, trabalha em projetos de promoção do bilinguismo e da língua de herança, como na ABEC, Associação Brasileira de Educação e Cultura, e no projeto chamado Conte-me uma História, em cooperação com a Biblioteca Municipal de Baden. Ela possui formação em língua de herança pelo Instituto Camões e pela Universidade de Aveiro, Portugal. Ela tem um enfoque do trabalho dela no plurilinguismo e cursou o módulo de Libras na DERDIC, assim que ela se formou. Ela vai contar melhor para a gente essa história. Eu vou pedir para que a Isabela se apresente, porque ela tem muito mais no currículo dela, outras formações. Então, seria importante que ela contasse um pouco para a gente de onde ela vem, onde ela está, qual o trabalho dela atualmente. Seja super bem-vinda, Isabela. A Isabela agora, na Obrigada. Suíça, são 11 e pouco da noite, então ela está sendo muito generosa com a gente aqui e disponibilizando desse tempo para Obrigada. para falar sobre a fonoaudiologia bilíngue a partir das perspectivas dos estudos dela. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Isabela. Meu sinal é este, é um I rachado do lado. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos médio. Eu tenho um brinco de argola no momento, prateado, e uma blusa de gola azul, uma blusa de lã. Tenho estatura média e mais. É isso que eu posso me descrever. Eu vou colocar o meu slide, ok? Para que todos possam acompanhar a apresentação. Aqui. Então, eu gostaria de apresentar a minha linha do tempo. Apresentar a minha linha do tempo desde que eu entrei na Faculdade de Fonoaudiologia em 2002, na USP de São Paulo. E no mesmo ano, houve, através da Lei 10.436, o reconhecimento da Libras, da língua brasileira de sinais.
Em 2003, eu tinha disciplina de otorrino e lá eu soube da existência do implante coclear que estava bem no início, das cirurgias em São Paulo, e o Hospital das Clínicas fazia em torno de 2 a 3 cirurgias por mês, e era exclusivo do local. Mas ainda não sabíamos, o quanto que havia de risco para a audição residual, e como ficaria, o perfil da pessoa surda depois de uma cirurgia de implante coclear. Ainda tínhamos tentativas e erros. Em 2005, eu fui estagiária do Laboratório de Audiologia Educacional da professora Lichtig. Na época, nós não tínhamos conhecimento de Libras suficiente, apenas o básico, porque tínhamos, uma pessoa surda no laboratório, mas na época algumas faculdades não aceitavam o uso de Libras, por pacientes e ou terapeutas. Porém, no mesmo ano, através do decreto 5.626, houve a implementação da disciplina de Libras nos cursos de fonoaudiologia e pedagogia, mas não era imediato. Existia aí uma implantação ao longo de 10 anos. Depois disso, fiz minha especialização em linguagem, e trabalhei em lugares diversos. Trabalhei na PAI de São Paulo, trabalhei na PAI de Francisco Morato, trabalhei no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, mas eu gostaria de citar meu trabalho na Brascri, que é uma associação de São Paulo, trabalhei em 2010, que possui um projeto chamado Projeto DA, no qual trabalhávamos com estimulação e educação para crianças surdas que residiam na cidade. Concomitantemente, passei a estudar Libras na DERDIC. Não tinha uma base enquanto fonoaudióloga bilíngue e trabalharia com a população surda, com a criança surda até então. Então, passei a estudar Libras. Em 2014, eu me mudo para a Suíça, que é a sede da Brascri. Então, foi uma coincidência, né, que eu tive entre a minha experiência profissional e pessoal, mas aqui eu passei a trabalhar com bilinguismo. Passei a trabalhar em projetos de promoção do português como língua de herança, português como língua materna. Em 2020, a implantação do Comitê de Língua de Sinais e Bilinguismo para Surdos na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Mas eu tenho a oportunidade de conhecer o comitê através do congresso virtual da sociedade. Eu consegui assistir aqui da minha casa virtualmente. E estamos aqui, 2024, juntos para falarmos sobre a perspectiva do bilinguismo, da fonoaudiologia bilíngue, com a comunidade surda. Então, aqui eu tenho como conteúdo conceitos sobre bilinguismo, plurilinguismo, multilinguismo, o bilinguismo aqui na Suíça, a línguas de sinais como língua de herança, especificidades sobre bilinguismo e sua aplicabilidade às línguas de sinais e alguns exemplos de promoção das línguas de sinais. Primeiramente, eu queria trazer esses conceitos do que é bilinguismo, plurilinguismo e multilinguismo. Então, existem várias definições para esses três termos, seja do ponto de vista social, então, o indivíduo dentro da sociedade, ou do indivíduo com ele mesmo, né? Então, sofre variações de acordo com o início da exposição. Então, quando ele passou a ser exposto à primeira língua, a segunda língua ou as demais línguas, a posição e a posição dessas línguas dentro da família desse indivíduo e na sociedade na qual ele vive. Bilinguismo e plurilinguismo são termos semelhantes. Então, um indivíduo bilíngue é um indivíduo que se comunica em duas línguas. Um indivíduo plurilíngue é um indivíduo que se comunica em 3 línguas ou mais. Multilinguismo, ele se remete a uma sociedade, a uma instituição
que possui na sua organização várias línguas. Então, por exemplo, a ONU é uma instituição multilingüe, porque ela possui várias línguas oficiais dentro da sua organização. A Suíça é um país multilingüe, porque possui mais de uma língua oficial falada em seu país. Então, aqui está o mapa da Suíça. Neste local, neste trecho de cor vermelha, que é a maior parte do país, fala-se alemão. Na parte azul, fala-se o francês. E mais abaixo, em verde, fala-se em italiano. Em amarelo, o romanche. Então, essas são as 4 línguas oficiais no país. Quando uma língua é oficial aqui na Suíça, é obrigatório que nos locais oficiais, nos locais públicos, pelo menos 2 dessas línguas estejam representadas em cartazes, em materiais. Então, as línguas precisam estar presentes em um museu, as línguas precisam estar presentes em uma repartição pública. E, no momento, estamos com uma situação muito especial, que é o reconhecimento das línguas de sinais aqui na Suíça, porque as línguas de sinais não são reconhecidas no país. E existem as línguas de sinais do alemão, do francês e do italiano. A partir do reconhecimento de tais línguas, elas também serão obrigatórias nos espaços públicos. Aqui eu trago uma frase da Fernanda, que ela é das relações públicas do Parlamento Suíço, e que é uma brasileira, surda, aluna da DERDIC, e que trabalha e mora aqui. Ela coloca que as línguas de sinais não são uma deficiência, e é por isso que o reconhecimento das línguas de sinais é essencial, porque se trata da minha língua, da minha cultura e da minha identidade. Então, a Fernanda é uma pessoa plurilingüe. Ela é fluente em línguas de sinais, em Libras, em línguas de sinais alemão, porque ela ela trabalha como intérprete da língua de sinais em alemão aqui, e ela tem o português também como língua de herança, falado e escrito. Como vocês podem ver aqui neste pote de iogurte, temos a presença de mais de uma língua. Então, quando compramos qualquer coisa aqui, esse material no mercado, ele estará minimamente bilíngue. Aqui eu trago o vídeo de uma jornalista chamada Oceana Galmarini, e ela é um exemplo de coda que eu conheço. Os pais dela são surdos, ela é da região que fala o romanche. Vou voltar aqui para vocês verem essa região aqui em amarelo. Então, ela fala romanche, ela fala alemão e se comunica em línguas de sinais, que é a língua de herança dela, que ela adquiriu dos pais. Neste vídeo, ela vai se apresentar primeiramente em língua de sinais e vai explicar as variações para o sinal de pão na Suíça. Se vocês observarem os sinais, eles se assemelham a essas figuras que eu estou mostrando aqui, de pães típicos na Suíça e que são muito consumidos em determinados lugares do país. Então, língua ou língua de sinais e cultura estão intimamente ligados. Vou colocar aqui o vídeo para vocês. Eu vou traduzir do alemão para o português e o Carlos vai me ajudar interpretando em Libras. Olá, meu nome é Oceana Galmarini. Eu apresento no canal SRF o programa Suíça Atual. E eu sou fluente em 3 línguas: suíço-alemão, romanche
em língua de sinais, pois meus pais são surdos. Você sabe que as línguas de sinais são completas. É uma língua com uma gramática própria. Cada país do mundo tem a sua própria língua de sinais. Na Suíça, existe também língua de sinais em francês, alemão, e aqui na Suíça, de língua alemã, há 5 dialetos. Acabei perdendo os outros. E existem esses exemplos para pão. Então, como vocês podem ver, os sinais, eles se assemelham bastante ao formato desses pães que eu coloco aqui. Eu queria trazer para vocês, portanto, a capa deste livro aqui, da professora Ronice, Línguas de Herança, Língua Brasileira de Sinais, que traz no seu início uma descrição muito, muito boa do que é língua de herança, e ela passa para o conceito de língua de herança em bilinguismo para surdos. Língua de herança é uma língua usada pelas comunidades locais, étnicas ou de imigrantes, mas eu acho que a colocação, para vocês entenderem melhor, é uma língua usada pelas comunidades étnicas ou de imigrantes, ou seja, pelos grupos linguísticos minoritários, em uma comunidade na qual outra língua é utilizada de forma mais abrangente. Então, no caso do Brasil, existe Libras dentro de uma comunidade falante do português, né? Língua de herança é normalmente a língua da família, em um contexto no qual outra língua é falada nos demais espaços sociais, tais como escola e a mídia. Herança significa a transmissão de bens culturais e materiais de uma geração para outra. Então, não é apenas a transmissão de uma língua, mas uma língua que carrega junto cultura e material, e que passa de uma geração para outra. Os falantes de herança são bilíngues. No caso específico do Brasil, a língua brasileira de sinais, Libras, é uma herança que defronta com o português, impactando o desenvolvimento bilíngue de diversas formas. E sabemos, portanto, que existem filhos coda, né, que possuem Libras como língua de herança. Então, eu queria descrever aqui para vocês manifestações do bilinguismo. Eu já apresentei anteriormente este esquema, mas aplicado para o bilinguismo oral, e eu gostaria de trazer para o bilinguismo gestual, o bilinguismo dentro das línguas de sinais. Então, nós podemos ter a manifestação, a exposição desse bilinguismo durante a vida. Então, pode ser precoce, até a puberdade, isto é, até aos 11 anos de idade, e tardio, a partir da vida adulta. Sobre a exposição na infância, antes da puberdade, ele pode ser simultâneo a partir do nascimento até o 3º ano de vida. Então, as duas línguas sendo apresentadas simultaneamente. Então, poderia ser português e inglês, ou português e Libras. E sequencial, a partir do 3º ano de vida, a língua 1 é apresentada desde o nascimento e a língua 2 a partir do 3º ano de vida. Então, por exemplo, Libras desde o nascimento e o português oral a partir do 3º ano de vida. Relações entre as línguas. Ele será aditivo quando a primeira língua ou a língua de herança é mantida quando inicia a segunda língua, né? Então, numa situação na qual a criança tem Libras enquanto língua de herança, ou língua 1, quando se inicia o português oral ou português escrito, ambas são mantidas. E subtrativo é quando tem eliminação dessa língua 1 em favor da língua 2.
podemos pensar também a relação dessas línguas em uma sociedade. Então, majoritária é a língua comunitária. No caso do Brasil, é o português. E minoritária é a língua imigrante, ou a língua falada por um pequeno grupo. Pode ser a língua árabe, de imigrantes que estão chegando em situação de refúgio, refugiados. Ou, por exemplo, as pessoas que se comunicam em Libras. Então, portanto, temos as variações em relação à exposição da segunda língua durante a vida, antes ou depois dos 11 anos, em relação ao momento de exposição na infância, antes ou depois dos 3 anos, em relação às línguas entre si e em relação às línguas em uma sociedade. E essa transmissão do bilinguismo pode ser feito de diversas maneiras. O padrão ouro, o que as pessoas mais recomendam, é esse OPOL, que é One Parent, One Language. Então, os pais falam línguas diferentes, L1, L2, com a criança, sendo uma delas a língua social. Então, por exemplo, uma família cujo pai é ouvinte, falante do português, e a mãe é surda, que se comunica em Libras. Cada um se comunica com a sua própria língua com a criança, tá? Este outro, Minority Language at Home, apenas a língua minoritária é utilizada em casa. Então, no nosso caso, que estamos falando, seria Libras. Para isso, pressupõe-se fluência suficiente para repassar um satisfatório modelo linguístico. Então, mesmo exemplo. A mãe é surda, se comunica em Libras, o pai é ouvinte, falante de português, mas em casa apenas utilizam Libras, entre eles e com a criança. Estratégia trilíngue ou mista, que é uma constelação múltiplas de transmissão de línguas, mas essa, no nosso caso, Libras está constante, né, está presente, e essas são formas que eu penso que são transmissão de línguas de herança. E estratégia bilíngue não materna é quando a segunda língua é transmitida através de uma escola bilíngue, ou uma babá, au pair, ou através de uma escola de idiomas. É uma segunda língua que pode ser oferecida um pouco mais tarde. Então, aqui nós temos a transmissão do bilinguismo com variações em relação à constância, funcionalidade, né, que seria contato com a família, com atividades externas, com a escola, e a similaridade entre as línguas. Algumas línguas são mais semelhantes entre si, então há variação na transmissão desse bilinguismo, por exemplo, as línguas latinas, ou assim como há línguas que são totalmente diferentes entre si, por exemplo, o português e o alemão, né? O alemão possui algumas línguas latinas, mas não são muitas. Esse guarda-chuva aqui, eu retirei do tratado de fonoaudiologia educacional, que é uma tradução deste outro guarda-chuva aqui, da Lily French. Ela traz uma visão global dos programas de ensino bilíngue no Brasil, né? Então, temos o ensino de línguas indígenas, educação para surdos, no caso do Brasil em Libras, os programas de línguas de herança, não conheço no Brasil, mas deve ter algumas iniciativas bem pontuais. Educação bilíngue, desenvolvimento, que é minoria, escolas internacionais, escolas bilíngues, que é a grande maioria, com instrução baseada na língua, né? E a instrução baseada em conteúdo, educação de imersão. Eu gostaria de focar nessas 3 primeiras partes, que eu penso que é uma possibilidade ampliada de educação para surdos, porque sabemos, né, que existe também a língua de sinais indígena no Brasil, né? Temos a educação especial de surdos e programas de língua de herança que também pode estar dentro da educação de surdos, né? Então, dentro deste guarda-chuva,
o que eu vejo como possibilidade ampliada de educação para surdos, na verdade, são essas 3 partes. Como se dá o desenvolvimento da linguagem bilíngue, tempo de uso e exposição das línguas? Aqui eu não focarei apenas, né, em Libras, mas o bilinguismo em geral. Aqui nós vemos que em 11 anos nós temos esse age of onset, é o momento que há uma quebra, há uma mudança no desenvolvimento de linguagem, né? Então, temos alguns exemplos de plurilinguismo precoce e tardio, né? Então, aqui eu vou começar de baixo. Uma pessoa que fala uma mesma língua, uma língua 1, do nascimento até o desenvolvimento da sua vida, apenas uma língua é chamada de monolíngue. Quando uma pessoa tem acesso a 2 línguas desde o nascimento ou até o segundo ano de vida, ele é chamado de bilíngue simultâneo. Aquele que tem contato antes dos 11 anos, porém depois dos 3 anos, acesso a 2 línguas, ele é chamado de bilíngue sucessivo precoce. E acesso a 2 línguas, sendo uma delas a partir dos 11 anos, é um bilíngue tardio. Neste outro gráfico, tem uma exemplificação de como como ocorre o acesso a essas 2 línguas, o desenvolvimento e desempenho, né, dessas 2 línguas entre elas, ao longo da vida desse indivíduo, desde a infância até a vida adulta, né. Então, HL é língua de herança, HCL é a língua local. Ao nascer, a língua de herança ela está em muito maior quantidade, em muito maior contato, em muito maior desenvolvimento do que a língua local. Mas conforme vai passando o desenvolvimento da pessoa, o acesso à educação, a vida adulta com o trabalho, a língua local ela aumenta enormemente, de maneira que a língua de herança ela fica mais suprimida, ou de pouco menor acesso, ou de menor contato com o outro falante, né? E será que isso também acontece com as crianças surdas? Será que a nossa sociedade possibilita que, de fato, ela, na sua vida em sociedade, também possa se comunicar com os demais? Essa é uma pergunta que eu deixo, né, para a gente refletir. Eu trago aqui um gráfico de como se dá o desenvolvimento desse plurilinguismo em relação à idade, aos anos e à competência linguística, tá? Neste livro aqui, ele é um livro em alemão, mas eu coloquei alguns esquemas para ficar melhor, para compreendermos melhor, né, em português. Temos novamente aqui, né, os 11 anos, que é uma idade limítrofe entre plurilinguismo precoce e plurilinguismo tardio. Numa cor mais escura, um cinza escuro, é o falante monolíngue de apenas uma língua, tá? O azul claro e escuro é o falante bilíngue simultâneo de língua 1 e língua 2, que eu vejo que pode ser uma criança surda, de pais surdos, ou uma criança coda, tá? Então, tem a língua 1, que seria a língua de sinais, língua 2 iniciando concomitantemente, mas conforme vai passando o tempo, a língua 2, que seria a língua local, no caso do Brasil, o português falado e escrito, vai tomando maior tempo na vida dessa criança. Então, ela vai para a escola, essa pessoa trabalha, então o português acaba tomando mais tempo, né? Ocupando mais tempo na vida dessa pessoa. E em cinza claro e cinza escuro, seria o falante bilíngue precoce e sucessivo, ou seja,
que tem acesso a uma segunda língua a partir de 3 anos, né? Então, vemos aqui o cinza claro e o cinza escuro. O cinza claro possivelmente vai ser o português oral, né? Porque os pais serão ouvintes. Mas, em algum momento, dependendo da época de diagnóstico, né? Na época que eu estava na faculdade, que as crianças eram diagnosticadas com 3, 4 anos, eu estava refletindo hoje sobre isso, né? Uma criança chegar aos 4 anos e não saber, né, que teria perda auditiva. Ou na inserção de uma escola para crianças surdas, o desenvolvimento se daria dessa maneira. Aqui temos outro exemplo, um esquema muito semelhante. Então, novamente, cinza escuro seria o falante monolíngue, né, de língua 1. O azul claro escuro seria o falante bilíngue tardio, de língua 1 e língua 2. Então, por exemplo, a pessoa que tem Libras como segunda língua, né? Então, tem o português oral desde o nascimento e a partir de 11 anos, no meu caso, 20 e poucos anos, passei a estudar Libras, né? E falante monolíngue de L2, após aquisição sucessiva e precoce com subtração da língua materna. Então, este aqui pode ser um caso de uma criança surda que deixa de sinalizar, apenas passa a oralizar, né? De repente fez uma cirurgia de implante coclear e ela recebe uma orientação de supressão de libras e passa a utilizar apenas a português oral. Então, para a promoção desse bilinguismo, o que é muito importante? Funcionalidade, constância e coerência. Sobre a funcionalidade. Com quem eu me comunicarei? As outras pessoas me entenderão se eu me comunicar em Libras? Outras pessoas me entenderão se eu escrever em português ou se eu tentar falar em português? Por que que eu vou falar esta segunda língua? Existe algo de interessante na escola? Existem atividades? O quão divertido ou interessante vai ser essa segunda língua? Sobre a constância, comunico-me regularmente nessas línguas. A língua ocupa momentos importantes e regulares da minha rotina. Coerência, qualidade e quantidade. A qualidade deste contato com outra pessoa é de qualidade? Essa pessoa consegue transmitir e se comunicar comigo com qualidade? O Carlos perguntou para mim hoje se eu me comunicaria em Libras. Eu não tenho condições de comunicar em Libras com vocês, né? Eles comunicam em muito melhor qualidade do que eu. E a quantidade, né? Do meu vocabulário, da minha extensão frasal, enfim. E a flexibilidade dos usos da língua. Ainda que de repente a gente determine que entre pais nos comunicaremos apenas em português, por exemplo, em alguns momentos, quando eu estou no mercado, por exemplo, com meu filho, eu vou precisar falar com ele em alemão, porque apareceu outra pessoa que também se comunica somente em alemão. Então, ter flexibilidade no uso das línguas na rotina das pessoas. Passa para o próximo. Aqui. Então, na rotina das pessoas existem diversas atividades, né? Seja aquela pessoa, zu Hause é em casa, ok? A língua 1, a língua materna, em azul, apenas em casa. Língua 2, Kita, que seria a creche. Uma segunda língua, a língua local, apenas na escola. Então, existe momentos específicos para a comunicação dessas duas línguas. Ou, de repente, língua materna, língua de herança, e a língua local são faladas em casa, e a língua local também na escola. Então, existem diversas possibilidades, arquiteturas da linguagem para as pessoas se comunicarem
durante a transmissão do bilinguismo. Então, eu queria colocar alguns exemplos aqui de promoção da língua de sinais aqui dentro da Suíça. Então, um desses exemplos é uma escola especial para surdos, que se chama Landenhof, fica perto aqui da minha casa. E eles possuem 2 projetos de estimulação, em língua de sinais. Um grupo se chama Krabbelgruppe, que traduzindo do alemão seria grupo de engatinhar. São de crianças menores, tá? De 0 a 2 anos. O grupo de crianças acontece 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, nas manhãs de sexta-feira. Então, das 9 às 11 horas. Pais e seus filhos podem se cadastrar desde o momento do diagnóstico. Aqui também existe o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é feito por técnico de enfermagem, não é o fonoaudiólogo. E esses grupos são sempre, seja na língua oral ou na língua de sinais, esse tipo de grupo é sempre pais e crianças, tá? Fördergruppe, que seria um grupo de estimulação, de promoção, já seria um grupo de crianças, de pacientes, de escolares, desculpa, maiores, de 2 a 4 anos. Então, é um grupo de apoio de jogos, de brincadeiras que acontece 2 vezes por semana, quartas e sextas-feiras à tarde, tá? Nessa instituição. Pessoas com deficiência auditiva, essa tradução que eles colocam, e filhos de pais com deficiência auditiva podem se inscrever, tá? Ele é um preparativo para o jardim de infância, que aqui na Suíça existe apenas a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, aqui na Suíça, infelizmente, não temos educação pública. Outro projeto, que seria esse Leia para a Criança Surda, ele está traduzido também para línguas de sinais francesa, línguas de sinais italiana e línguas de sinais alemão. Essa história aqui, que se chama Bolsa Mágica, é uma história de 2 irmãos que moram juntos depois da morte dos pais e que saem para pedir comida e um dono de restaurante dá 2 batatas para eles. E eles encontram uma pedinte com muita fome e eles dão uma batata para ela e fica com apenas uma batata. Cozinham e mesmo assim a fome se mantém, porque já era pouco e eles ainda dividiram a batata com outra pessoa que passava mais fome ainda. E eles dormiram e quando acordaram, encontraram uma sacola cheia de batatas, tá? Vou ver se dá tempo de mostrar o vídeo. Mas a história, assim como as histórias, assim, aqui do norte da Europa, né, histórias de contos de fada, histórias de irmãos Grimm, sempre tem temas de contexto de época, né, que é um contexto climático, um frio muito intenso, por exemplo, aqui na Suíça, o contexto histórico, o país e o continente passando intensa crise financeira de fome, a empatia, a solidariedade e uma lição que é deixada, né? Essa página utiliza a história em língua de sinais e a história escrita a história por escrito em alemão, italiano e francês. Eu vou deixar de compartilhar aqui este slide para mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver um pontinho aqui. Então, como eu expliquei para vocês, a comunicação é em 3 línguas aqui, né? Então, a página aqui está em italiano e aqui está a intérprete em italiano. Existe em alemão, existe
outra intérprete em alemão, vai aparecer aqui. É outra pessoa. E existe em francês com a intérprete em francês. Aqui. Então, logo abaixo tem a história em francês escrito. E se você clica em algumas das letras, desculpe, aparece como se fosse um dicionário para aquela palavra, né? Então, deixa eu escolher aqui alguma palavra. Por exemplo, casa. Vai aparecer, na verdade, aquele trecho. Vai mostrar aqui o momento que está passando pela casa e procurando algum lugar para procurar comida. Então, essa é uma possibilidade. Voltando aqui para o meu slide. Conseguem ver? Sim, Carlos, obrigada. Então, na página, eles também colocam algumas sugestões de como ler para criança surda. Então, relendo as histórias em um fluxo contínuo de narração para chegar numa leitura com maiores detalhes, né? Manter ambos os idiomas, língua de sinais e escrita. Então, eles colocam que tanto o intérprete quanto a história por escrito possam estar visíveis para a criança ter contato com as palavras também e ou com as imagens, seguir as instruções da criança, se ela se mantém interessada na leitura ou não, se não estiver interessada, seguir o desejo da criança e de repente trocar a história, adaptar o estilo dos sinais à história, então, se é uma história dramática, se é uma história engraçada. Então, utilizar as expressões faciais para mostrar os diferentes personagens. A criação de um ambiente positivo, empoderador, né, que incentive a criança a se comunicar a partir dessas histórias e apoiar as ideias, as interpretações das crianças, conectando os conceitos da história com o mundo real. Então, por exemplo, que eu citei do histórico de pobreza, de fome e de frio intenso aqui na Europa. E que essas leituras, né, compartilhadas, acabam sendo um caminho para a criança aprender a ler e escrever também, a partir de uma leitura constante. E outro projeto, que é de uma associação também para surdos, mas não apenas para crianças, mas para toda a comunidade surda, são de encontros. Então, por exemplo, este encontro de pais e crianças, amanhã, se alguém quiser pegar o avião e vir, dá tempo, eles vão para uma cidade miniatura, vão passar a tarde, vão de trem e comerem juntos, enfim, passar um dia juntos, pais, e por ser uma quarta tarde, com certeza acaba ficando mais mãe e crianças. Então, noite de jogos, então, um encontro lá no Landenhof, aquela escola especial para crianças surdas, uma tarde de jogos, das 5h30 às 9 horas da noite, então o foco é mais em adulto, comidas e bebidas, para jogarem juntos. Encontro de codas em um centro esportivo,
como eu sei que também acontece no Brasil, né? Então, é uma forma de trocar informações, trocar angústias, experiências, né? Na sua experiência enquanto ouvinte, mas um contexto com pais surdos, né? E esse daqui, que até eu gostaria de ir junto com eles, que é um curso de férias, eles vão lá para a região italiana, então ter o contato em língua de sinais em italiano, e vão fazer passeio num lago bem bonito chamado Versasca, e vão visitar um castelo, jogar mini-golfe, é, fazer treinamentos de atenção e concentração e noites de mandala, enfim, passarão alguns dias juntos em maio. Então, trago como conclusão que nós tivemos uma história de avanços para a educação de surdos e para a formação do fonoaudiólogo bilíngue que trabalha com a comunidade. Então, mostrei a minha perspectiva desde quando eu era estudante de fonoaudiologia, lá em 2002, até hoje, como eu vejo de fora como está o Brasil no momento. E é extremamente necessário compreender as particularidades da aquisição, desenvolvimento e promoção do bilinguismo com funcionalidade, constância, coerência, especialmente no contexto do bilinguismo para surdos. Então, aqui está a minha bibliografia. E eu quero agradecer muito ao Comitê de Língua de Sinais e Bilinguismo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite e a todos os presentes, pessoal técnico, e ao Carlos pela interpretação. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Aqui é Cássia Sigolo falando. Sou fonoaudióloga, vice-coordenadora do Comitê de Língua de Sinais e Bilinguismo para Surdos. O meu sinal de identificação na comunidade surda é aqui. E eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, e estou usando uma blusa azul, azul royal, e um óculos com armação de cor preta. Primeiramente, quero agradecer a Isabela, fonoaudióloga Isabela, pelo aceite do convite e em partilhar suas experiências tão ricas e tão importantes. E a gente sabe que você está na Suíça, já está um horário bem avançado por aí, e você gentilmente nos brindou com essa aula tão interessante e que a gente gostaria de ficar muito mais tempo te ouvindo. Então a gente agradece imensamente, esperamos que tenhamos outras oportunidades em outros momentos para você continuar compartilhando conosco o seu tema de estudo e de atuação. Também agradecemos à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo espaço que nos deu no canal do YouTube e por disponibilizar durante todo o ano a nossa reunião sendo transmitida ao vivo e ficar gravada na plataforma depois, para quem quiser poder acessar, e com acessibilidade em Libras. Então, a sociedade está bem atenta a essa questão da importância da língua de sinais nas nossas reuniões, ao departamento de linguagem, especialmente as fonoaudiólogas Grace e Isabelle, as coordenadoras. Agradecemos também ao Carlos Silvério, o intérprete de Libras, que ficou conosco durante a live e que anteriormente, né, nos bastidores, ele também já teve bastante reunião com a Isabela para se apropriar do vocabulário, para ter uma atuação mais com a familiaridade dos sinais, assim, para ficar cada vez mais fidedigno a questão da interpretação, então agradecemos todo o seu empenho, e ao Tiago do suporte EAD, que está conosco também nos bastidores, para essa transmissão. Nós temos pessoas que estão nos acompanhando agora, e a fonoaudióloga Desirê Devitt enviou uma pergunta, Isabela. Ela fala, né? Ela pergunta se o bilinguismo para surdos passa
pelos fonoaudiólogos aí na Suíça ou é um processo apenas educacional? Então, o que eu preciso comentar antes, né, um comentário inicial, o trabalho do terapeuta de fala, ele é essencialmente educacional aqui. Porém, é o terapêutico educacional. Então, aqui nós temos a salinha, a sala do fonoaudiólogo dentro da escola para as terapias, tá? Além disso, é, quando o aluno tem em torno de 12 anos de idade, eles fazem uma separação dos alunos mediante as notas de alemão e matemática e dividem posteriormente em alunos de alto desempenho, médio desempenho e baixo desempenho e, consequentemente, quem vai para a universidade, para cursos técnicos e cursos de trabalhos essenciais, né? Digamos assim. Dentro disso, como fica o indivíduo surdo, né? Nesse sistema educacional que, para mim, é extremamente excludente. Portanto, em algum momento, a escola acaba encaminhando para as escolas especiais para surdos. Na escola especial para surdos, existem fonoaudiólogos, quer dizer, terapeutas da fala, né, que a gente chamaria de fonoaudiólogo, e existem os pedagogos audiológicos, são aqueles que trabalham com as habilidades auditivas, com a estimulação auditiva da criança surda, né? Então, essencialmente é um processo realmente educacional da fonoaudiologia dentro da escola como terapia, diferentemente do que temos no Brasil. Não sei se ficou claro. Desculpa. Muito bem, Isabela, perfeito, obrigada pela consideração. Nós temos também um comentário da Juliana Perdigão, que ela comenta que você, Isabela, é uma fonoaudióloga exemplar, Obrigada. dedicada, muito estudiosa. Também Obrigada. recebemos essa É mensagem uma dela. amiga. Obrigada. Ah, que bom, obrigada, Juliana, por estar conosco. Obrigada, Ju. Isabela, antes da gente entrar aqui também, você estava comentando da sua experiência aí, você estava falando da qualidade da fonoaudiologia aqui no Brasil. Você pode falar um pouco para a Claro, gente também, para o posso, pessoal? posso. Bem, de um ano para cá, eu tenho refletido se temos uma fonoaudiologia mundial, né? Existe uma profissão chamada fonoaudiologia, ou se a gente possui um combo, um contínuo de profissões que atuam dentro das terapias de linguagem, né? Então, por exemplo, aqui na Suíça, temos a terapia de fala e a orientação audiológica. Na Alemanha é outra realidade, né? Existem outros profissionais que trabalham também com terapia de linguagem. O que eu vejo é que o fonoaudiólogo brasileiro, ele consegue pensar desde a promoção. A gente, a gente pensa e trabalha com a proposta da promoção, né? Aqui é quando a situação já está instalada, difícil, aí que inicia o trabalho deles, né? Eu sempre penso assim, poxa, isso aqui poderia ser prevenido, né? Mas não. Eu acho que trabalhamos melhor, né, de maneira ampliada, com outros profissionais, né? Temos uma atuação multiprofissional bem interessante. Eu acho que a qualidade de avaliações, de materiais terapêuticos, de formação em fonoaudiologia é muito boa. O ano passado eu estive no Congresso Brasileiro de Fono, no Rio de Janeiro, a convite do Departamento de Fonoaudiologia Educacional,
e não tem como não se encantar, né, com a qualidade das apresentações, eh, das pesquisas, dos materiais, né. Então, eu acho que a nossa formação é muito exemplar e, eh, eu acho que nós somos criativas, acho que esse é um grande ponto, somos extremamente criativas. Já estive na presença de terapeutas, daqui da Suíça e da Alemanha, e pensando, no contato com as terapeutas aqui da Suíça, vejo que a gente tem uma flexibilidade, né, uma criatividade muito grande e eu tenho muito orgulho de ser fonoaudióloga brasileira. Ah, puxa, que interessante, viu? A gente fica muito feliz também com essa sua fala, né? E você tem essa vivência aí de estar num outro país. Uhum. Então, a gente fica bem feliz e orgulhoso pela nossa fonoaudiologia. A gente tem uma Sim, última pergunta e a gente tem um tempo bem tá bom. reduzido. A fonoaudióloga Desirê, ainda falando, né, sobre o que você comentou na pergunta anterior, sobre a Uhum. atuação aí dos fonoaudiólogos na Suíça, ela diz assim, que isso a levou para uma outra pergunta, se as crianças surdas em geral têm atraso de aquisição de linguagem aí na Suíça. Essa informação eu não tenho, infelizmente. Mas, hã, eu acho que, assim, a partir do momento que eles descobrem que existe uma situação de deficiência, há um investimento aí tecnológico, aí eu tenho que trazer a uma valorização de recurso físico, tecnológico, eh para que essa pessoa tenha independência, a maior independência possível nas suas atividades, né. Então aqui eu encontrei pessoas que eu pensava assim: "Lá no Brasil ela seria muito dependente, aqui ela é independente". Então, o que o indivíduo surdo precisar para a sua independência, para a sua comunicação, ele vai ter, entende. Acho que o grande empecilho no momento é o acesso às terapias. S Há uma escassez de terapeutas aqui, as filas de espera são muito grandes e os processos de validação de diplomas de estrangeiro também extremamente burocráticos, né, mas não há uma flexibilidade também para se pensar, né, sobre isso, né, como flexibilizar, eh, esses profissionais estrangeiros para que eles, possam reduzir essa dificuldade de encontrar quem atenda aqui na Suíça. Muito bom, Isabela, obrigada. Obrigada Eu que por estar agradeço. conosco, obrigada pela sua aula, por compartilhar tanta Obrigada. experiência. É um assunto tão rico, tão importante, e que certamente a gente teria muito mais demanda, muito mais tópico para fazer um sobrevoo e depois para ir mais com um olhar detalhado. A gente agradece imensamente a sua participação. Eu que Em virtude do agradeço. tempo, a gente vai encerrar a nossa live e Ok. agradecemos. Esperamos que a gente tenha uma outra oportunidade com você, Isabela. E só lembrando que todo mês nós temos reuniões abertas do comitê, acessadas pelo canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com interpretação em Libras. E no próximo mês nós teremos, como a Isabela bem mencionou na sua apresentação, é o mês que a gente comemora a promulgação da lei da Libras. Então, próximo mês nós também teremos uma live mais voltada para a parte da lei da Libras e em breve divulgaremos os detalhes dos participantes e a data. Obrigada a todos Perfeito. e Muito encerraremos a obrigada. live de hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.